capítulo 15. Nós leremos do verso 1 ao verso 6. Estarei lendo na versão Nova Almeida atualizada. Os irmãos acompanhem aí na Bíblia de vocês. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós somos gratos pela Tua palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, nos ensinar através da Escritura Sagrada, confrontando o nosso pecado, fortalecendo a nossa fé e nos conduzindo de glória em glória, de graça em graça. Em nome de Jesus, nós somos gratos. Amém. Amém. Meus irmãos, aqui Paulo está dando continuidade ao que ele já vem tratando, basicamente lá desde o capítulo 12 da sua carta aos Romanos, quando ele fala da necessidade da nova vida, o verso 1 e 2, do nosso culto racional, da nossa transformação, não nos conformarmos ao mundo, ao presente século. Depois ele vai falar de como nós devemos viver em comunidade, usando os dons, aproveitando dos dons uns dos outros e mostrando que essa diversidade de dons, ela vai trazer a unidade da igreja. A partir do verso 9 desse mesmo capítulo, ele vai falar daquilo que é recomendado, as virtudes que devem ser. Ele vai iniciar falando desse amor que deve ser sem hipocrisia, que nós devemos nos amar de forma cordial, fraternal e preferindo uns aos outros, honrando uns aos outros. E ele vai trazer essa ideia até o verso 1 do capítulo 13. No verso 1 do capítulo 13, ele fala como nós devemos continuar vivendo o nosso cristianismo, a nossa nova vida, não só no meio da igreja, mas também no meio da sociedade como um todo, obedecendo e reconhecendo a autoridade daqueles que foram constituídos por Deus, amando ao próximo e cumprindo a lei de Deus, estando atento à vinda do Senhor a partir do verso 11 do capítulo 13. E no verso 14 é que ele vai entrar propriamente no que ele vai falar a partir do capítulo 15. Quando ele vai falar que os fracos, eles precisam ser tolerados nas suas fraquezas. O verso 1 do capítulo 14, Paulo vai falar o seguinte: acolhei ao que é débil na fé, ou seja, aquele que é imaturo na fé, aquele que ainda não está num caminho suficiente, não tem o conhecimento suficiente da fé. E como se deve fazer isso? Sem discutir opiniões. O problema é que hoje nós vivemos um tempo em que nós estamos cheios de especialistas. Basta você ver um assunto qualquer nas redes sociais, nos nossos meios de conversa, que tem especialista para tudo, mas no fundo não conhece nada. Sabe falar de qualquer coisa, mas não sabe explicar plenamente daquilo que ele está falando. Esse é o tempo que nós vivemos. Mas Paulo vai falar que aqueles que são fracos, aqueles que são débeis na fé, eles precisam ser tolerados. Eles precisam ser suportados. A partir do verso 13 desse mesmo capítulo, ele vai falar do nosso amor e da nossa liberdade. Como nós devemos viver a liberdade, como nós devemos exercer a nossa liberdade como cristão, sabendo viver essa liberdade.
mas através do amor expresso na nossa liberdade, respeitando os outros, a liberdade e a consciência dos outros. E então, nós caímos nos versículos que nós lemos nessa noite. Quando Paulo fala agora que nós precisamos ser altruístas, que nós precisamos ser empáticos com as pessoas, que nós precisamos ser compassivos com aqueles que não são como nós, aqueles que não pensam como nós, aqueles que não têm a nossa fé, aqueles que não têm a nossa experiência. E é isso que Paulo está falando aqui nesses primeiros 6 versículos aqui. E ele vai usar isso falando de forma, no verso 1 e verso 2, falando de fortes e fracos e como deve ser a relação deles. No versos 3 e 4, ele vai falar qual é o padrão da maturidade, ou qual é o padrão cristão de vida e de piedade daqueles que verdadeiramente são fortes, daqueles que verdadeiramente são maduros, que é o exemplo de Cristo. E no verso 5 ao verso 6, nós vamos ver qual é o propósito da maturidade, qual é o propósito do altruísmo cristão, qual é o propósito da piedade cristã que nós devemos exercer na nossa comunidade e uns com os outros. Nós somos diversos, várias vezes nós falamos aqui. Nós somos distintos, temos culturas distintas, nós viemos de famílias distintas, que foram criadas em um tempo diferente dos tempos atuais, de uma cultura diferente da cultura atual, de uma região diferente da região que nós vivemos hoje. E tudo isso impacta como nós percebemos uns aos outros, como nós nos relacionamos uns com os outros, como nós convivemos uns com os outros. E nós precisamos aprender a viver mesmo em meio a essa diversidade, buscando abnegar de nós mesmos, buscando viver o Evangelho verdadeiro de Cristo Jesus, aquele que desceu do céu para nos dar vida e vida em abundância, aquele que morreu em nosso lugar, aquele que nos deixou o legado da sua Escritura Sagrada, da sua Santa Palavra, para nós convivermos, para nós vivermos e expressarmos isso não apenas na nossa fé cognitiva, do nosso conhecimento, mas principalmente da nossa fé prática, da nossa ação prática quanto servos cristãos e discípulos de Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto que nós precisamos observar desse texto aqui nessa noite é o verso 1 e 2. Quando Paulo fala que nós que somos fortes na fé, em algumas outras versões só vai falar que nós que somos fortes devemos ou temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Primeiro ponto, o contraste que Deus, por meio do apóstolo Paulo, nesse momento contrasta aqui, é o forte e o fraco. Na igreja, nós temos aqueles que são fortes e aqueles que são fracos. E a ideia aqui é de maturidade. Aqueles que são maduros e aqueles que ainda são imaturos. Paulo já falou isso em outra carta, se eu não me engano, aos Coríntios, quando ele diz que ele já queria dar alimentos sólidos para aquela igreja, mas por causa da imaturidade deles, apesar de todo o tempo que eles tinham acesso às Escrituras, estavam sendo ensinados, estavam sendo discipulados pelos líderes da igreja, pelos presbíteros da igreja, ainda assim havia grandes problemas na igreja. Eles não haviam alcançado a maturidade esperada, a maturidade que eles já deveriam ter alcançado por volta daquele tempo. Paulo fala que ele ainda precisa dar leite espiritual em vez de alimento sólido, porque aqueles irmãos ainda estavam imaturos. E no meio da igreja, nós vamos encontrar pessoas assim, que podem ter muito tempo de igreja, que podem ter pouco tempo de igreja, que podem ter um tempo mediano de igreja, mas ainda são imaturos, ainda são fracos,
ainda a sua fé é debilitada, não está fortalecida, a sua fé ainda manqueja, ela não consegue andar plenamente. E é dessas pessoas que Paulo está falando aqui. Paulo está falando o que para essas pessoas que são fracas? Que aqueles que são maduros, aqueles que são fortes, eles precisam suportar, eles precisam ajudar esses irmãos. Qual é a força que Paulo tem em mente aqui? Qual é a força que o irmão Paulo, nosso irmão Paulo, o apóstolo Paulo, tem em questão aqui? Não é a força, o vigor físico, não é a força para suportar as coisas, mas é aquela força moral, aquilo que caracteriza uma força moral, coragem moral, vontade, aquele recurso que essa pessoa tem, que esse irmão tem, de suportar todas as coisas. Suportar porque ele é maduro, porque ele está firme no Senhor. E aqueles que são maduros no meio da igreja têm que auxiliar aqueles que ainda são fracos. Veja o contraste de Paulo aqui. Ele vai falar: nós que somos fortes, temos ou devemos, não é uma possibilidade, é uma regra, é um imperativo. Nós temos, nós devemos, nós que somos fortes, precisamos, temos a obrigação de servir os nossos irmãos fracos, suportando eles em suas fraquezas, em suas debilitações, em suas debilidades. Quando ele fala aqui, quando Paulo está usando aqui debilidades, fracos ou fracos de fraqueza, ele está acentuando a necessidade dessas pessoas serem apoiadas, serem conduzidas, serem toleradas, serem carregadas. Essa ideia do grego aqui de suportar, carregar, ser levado por outro. A ideia que Paulo está passando aqui é de algo que é desagradável, algo que é difícil, mas que ele precisa ser levado por outro alguém. E quem é esse outro alguém que precisa se dispor a carregar, a levar essa carga, que não é agradável, essa carga que é difícil? É aquele que é maduro, aquele que é forte. É ele que precisa carregar essa carga. E por quê? E como ele faz isso? Não querendo agradar a si mesmo. Aquele que é forte, aquele que é maduro, ele sabe que o mais importante não é fazer a sua vontade, mas buscar fazer a vontade dos outros. Não é agradar a si mesmo, mas agradar ao próximo, ao seu irmão, aquele que precisa. Nós vivemos uma geração onde nós somos levados a pensar, a agir de acordo com o nosso tempo. Nosso tempo é um tempo egoísta, é um tempo de idolatria do eu, que pensa só em si, que busca as coisas só para si, que quer ter o melhor emprego, não para poder ajudar o seu outro irmão que vai precisar, não, mas porque ele quer ter do bom e do melhor, que ele quer ter o melhor carro, que ele quer ter o melhor celular, que ele quer ter o melhor computador, o melhor perfume, a melhor casa, tudo isso. Irmãos, não tem problema nenhum isso, é até bom tudo isso. O problema é que qual é o motivo que nós queremos tudo isso? Por que nós queremos tudo isso? É para o nosso próprio bem, para nós sermos engrandecidos, ou para nós servirmos os nossos irmãos com aquilo que nós temos? O que Paulo está chamando a atenção aqui é que nós não devemos agradar a nós mesmos. O forte, o maduro, aquele que tem vigor de fé, aquele que conhece plenamente, tem as experiências com o Senhor, e a sua fé é fortalecida, ele sabe que ele não tem que agradar a si mesmo. Como João Batista falou, importa que ele cresça e eu diminua. Nós lemos aqui na liturgia, 1 Coríntios 10, Paulo falando que ele
busca ser fraco, ele quer ganhar os outros. Ele busca agradar os outros e não a si mesmo. Nós precisamos aprender a olhar para os nossos irmãos, nas suas necessidades, nas suas fraquezas, na sua imaturidade e correr ao auxílio dele, carregar eles nas costas, ajudar a ele a dar os passos que ele ainda não conseguiu. É isso que é esperado daqueles que são maduros. É isso que é esperado daqueles que têm uma fé forte e vigorosa. Nós temos crianças hoje na igreja, nós temos adolescentes, nós temos jovens, e eles ainda não são maduros o suficiente. Eles vão precisar de nós, homens, mulheres maduros, que vão ajudá-los, que vão corrigi-los, que vão admoestá-los em amor e bondade. Assim como Deus nos admoesta por meio da sua palavra, por meio de outros servos que nos corrigem, que nos auxilia, para que eles um dia cheguem à estatura de varão perfeito, à maturidade que é esperada do homem e da mulher de Deus. Mas eles podem e vão chegar nisso com a ajuda daqueles que são maduros na fé, aqueles que são fortes na fé. Portanto, verso 2: cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Veja que não é agradar por agradar, não é satisfazer os caprichos das pessoas, não é fazer qualquer vontade da pessoa, não é ser tolerante com o pecado dela, não é ser tolerante com a maldade dela, com a avareza dela, com a ganância dela, com o orgulho dela, com o egoísmo dela. Não. É ter a querer agradar a Ele, para que Ele seja edificado, construído, fortalecido. A ideia aqui é de uma construção, algo que está sendo construído em um bom alicerce, que vai ter uma parede que sustentará o peso das lajes, do telhado que vão ser colocados sobre elas. Assim como aqueles que já foram edificados e já têm aquilo que é preciso, ele vai ajudar essas pessoas. Não é para fazer os seus caprichos, as suas vontades, ou aquilo que ela quer simplesmente por querer, mas é fortalecê-las para que elas sejam edificadas, que elas sejam encorajadas na fé, que elas continuem caminhando na verdade de Cristo, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a essa geração perversa, incrédula, para que elas, quando confrontadas por meio da sua fé, elas possam responder com maturidade, crendo no Senhor Jesus, e elas vão conseguir fazer isso quando eu e você, meus irmãos, estivermos dispostos a ajudá-los nas suas fraquezas. É isso que Paulo está falando aqui. E o segundo ponto que nós precisamos salientar aqui é que Cristo é o padrão da maturidade cristã. Não existe outro padrão. Não existe outro exemplo. Nós, na Escola Bíblica Dominical, temos falado de discipulado e discípulo de Cristo. E nós estamos trabalhando sobre a doutrina da imitação de Cristo. Ser discípulo significa imitar o seu mestre, seguir o seu mestre e levar outros a segui-lo, ensinar a segui-lo, imitarmos a Deus, a Cristo, para que os outros olharem para nós e possam ser imitadores de Cristo, assim como nós somos. É o que o verso 1 do capítulo 11 na carta 1 aos Coríntios vai falar: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nós temos uma responsabilidade de seguir esse padrão. Por quê? Porque Cristo também não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os
os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Paulo está citando o Salmo 69, no verso 9. Quando ele toma isso, ele aplica esse versículo, ele aplica essa palavra, essa passagem da Escritura a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que tomou os seus insultos, que mesmo sendo Deus, não achou que ele tivesse se apegar a isso. Filipenses 2. E ele, subsistindo em forma de Deus, ele veio a se tornar homem. Ele encarnou, ele obedeceu à lei, ele seguiu a lei, ele seguiu os ritos da lei. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele suportou os nossos pecados na cruz. Ele suportou as nossas afrontas. Ele suportou as nossas mentiras, as nossas transgressões. Ele tomou os insultos contra Deus. Ele tomou sobre si. Pedro, na sua segunda carta, ele vai falar que Cristo, ele se fez fraco, ele tomou a sua fraqueza, ele se fez forte, quando ele tomou as nossas transgressões. Paulo vai falar que ele se tornou maldito por nós em Gálatas. Esse é o padrão de abnegação do cristão, de negar-se a si mesmo em favor do outro que é fraco, do outro que é imaturo. E veja como Paulo coloca: pois por que nós podemos fazer isso? Pois tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, que Deus deixou registrado na sua sagrada Escritura. A sua palavra é para que nós aprendêssemos, vivêssemos isso, e ajudássemos outros a viverem e aprenderem isso também. Porque é essa palavra que nos dá paciência, que nos ajuda a consolar. É a Escritura Sagrada que nos dá esperança. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós vemos que Ele carregou os insultos, foi ferido por causa das nossas transgressões, que Cristo abriu mão da sua glória, que Ele assumiu a nossa natureza para redimir a nossa natureza. Quando Cristo tomou o nosso lugar na cruz, Ele fez isso para que nós tivéssemos esperança, consolação, para que nós aprendêssemos a ter paciência. E por que Paulo está falando isso? Porque Cristo é o maior exemplo de maturidade, é o maior exemplo de obediência, de abnegação, de altruísmo, de ser compassivo, de ser longânimo, de ser amoroso. Cristo é esse exemplo. Cristo mostrou isso com a sua vida, vivendo integralmente e intencionalmente essa vida, em favor daqueles que não tinham força para viver, em favor daqueles que não conseguiriam andar com suas próprias pernas, em favor daqueles que não conseguiriam fazer aquilo que Deus exigia para eles. Mas Cristo veio no lugar deles. Quando Paulo fala que nós somos fortes, nós devemos suportar as debilidades dos fracos, aqueles que são fracos na fé. E quando ele fala que nós devemos olhar para o exemplo de Cristo, é isso que é esperado de nós. O tipo de maturidade, o tipo de piedade cristã que é esperado de cada um de nós. Não é esperado outra coisa a não ser esse tipo de atitude de nós. E isso não é fácil viver nos nossos tempos, onde nós queremos ser agradados, onde nós fomos ensinados que nós devemos vir à igreja e sermos alimentados. Nós somos ensinados a virmos na igreja a sermos consumidores da palavra de Deus, em vez de servos, discípulos, que
estão aqui para ouvir a palavra do seu Senhor, para serem confrontados com os seus pecados e os seus erros e para serem transformados por essa palavra. Não é fácil para a gente abrir mão de nós mesmos. O que nós queremos muitas vezes é glória e mais glória, vontade e mais vontade. Nós estamos repletos de mensagens na internet de que você é importante, você tem que pensar em você, você tem valor. O valor que nós temos, se nós tivermos qualquer valor, é porque Cristo morreu por nós. Porque o Espírito de Deus habita em nós. Se não for isso, não há valor em nós mesmos. Não há nada em nós mesmos, mas somente Cristo há. Nós precisamos aprender, como Cristo, a abrir mão de nós mesmos, a não agradar a nós mesmos e a agradar ao nosso Deus, servindo os nossos irmãos. E o terceiro ponto que eu gostaria de ver com os irmãos aqui, nós encontramos no verso 5 ao verso 6. Quando Paulo diz o seguinte: ora, o Deus da paciência e da consolação, que é aquele mesmo Deus que traz paciência e consolação por meio da sua Escritura Sagrada, que esse Deus lhes conceda o mesmo modo de pensar uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. O Deus que nos dá paciência, o Deus que nos dá tolerância, o Deus que nos dá consolo, o Deus que nos dá paciência, é o mesmo Deus capaz de trazer a unidade de pensamento para a igreja de Cristo. Se de fato nós estivermos com as nossas mentes e os nossos corações voltados para Cristo. Se o nosso alvo for Cristo Jesus, se aquilo que nos guia for a sua palavra, que nos dá esperança e consolo, que nos dá certeza, que nos dá refrigério, que nos dá a convicção de quem Cristo é. Paulo fala aqui que é esse Deus que vai nos conceder o mesmo modo de pensar uns dos outros. E qual é a intenção? Por que nós devemos ter essa unidade de pensamento? Não é uniformidade de pensamento, é unidade. Nós somos diferentes, nós somos indivíduos, mas quando nós estamos aqui, como igreja de Deus, essa coletividade, ela forma uma unidade de amor, de obediência. É como um grande mosaico, que quando você olha de longe, você vê uma grande imagem bonita, formas desenhadas, formas e todas sendo colocadas ali com as suas diversas cores, com as suas diversas formas. Mas quanto mais você se aproxima desse mosaico, você vai vendo que o que está construindo aquela imagem são peças pequenas, recortadas e diferentes, de cores distintas, de tonalidades distintas, mas ainda assim, quando unidas, elas formam a beleza de uma grande pintura, de uma grande escultura. É isso que a palavra de Deus faz com nós, que Ele faz conosco. Ele traz essa unidade de pensamento, daqueles que são fortes compreenderem aqueles que são fracos, aqueles que são fracos compreender a sua fraqueza e saber que eles precisam de alguém para os ajudar, de um outro irmão, e de todos esses andarem juntos para a glória de Deus, porque esse é o propósito da maturidade cristã, ter unidade de pensamento. Para quê? Para que sejam unânimes e em uma só voz glorifiquem a Deus, Pai de nosso Senhor. O propósito da maturidade cristã é glorificar a Deus. Não é para que o homem seja exaltado, não é para que o homem seja colocado em um pedestal, não é para aquele que é mais forte, maduro,
se ache que ele é mais do que ele deveria ser. Não. É para que o maduro, o imaturo, o forte, o fraco, o que tem vigor e o que não tem vigor, eles glorifiquem a Deus juntos, unidos, caminhando juntos. Aquele que anda mais rápido, entendendo que aquele que anda mais devagar precisa ser acompanhado. Aquele que está caminhando com dificuldade, reconhecer que ele precisa de auxílio para caminhar plenamente no caminho que é proposto para ele. Maturidade. A maturidade cristã, a compreensão cristã. É isso que nós estamos vendo. E uma das coisas que nós precisamos aplicar esse texto aqui é reconhecer, primeiro, que nós precisamos de Cristo e da sua palavra. Se nós queremos verdadeiramente ser fortes na fé, primeiro de tudo, nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos estudar a palavra de Deus. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Nós precisamos de ter ela na nossa mente e no nosso coração, para sermos edificados, para sermos fortalecidos nessa grande palavra. O segundo ponto é que se nós reconhecemos as nossas fraquezas, nós precisamos estar dispostos a pedir ajuda e sermos ajudados. O maior problema da igreja hoje é que aqueles que são fracos e aqueles que são imaturos se acham maduros, se acham fortes, quando na verdade eles são fracos e precisam ser auxiliados. O problema da igreja hoje é que as pessoas acham que estão num patamar ou numa condição que na verdade elas não estão. Estão se enganando. Elas precisam ser auxiliadas. Primeiro, elas precisam reconhecer as suas fraquezas, as suas debilitações. Elas precisam se colocar na posição de serem ajudadas, serem auxiliadas, serem discipuladas. Talvez nós tenhamos 5, 10, 15, 20 anos de igreja e nós não chegamos à maturidade que é exigida em nós nesse tempo. Nós precisamos ser humildes e falar: eu preciso de ajuda. Como eu vou amadurecer? Como eu vou abrir mão de mim mesmo? Nós precisamos olhar para Cristo e reconhecer que Ele fez tudo isso por nós. Interessante que quando Pedro, todo o relato dos evangelhos, Pedro é o primeiro a falar: não, eu vou fazer isso, Senhor, não vou te deixar. Quando Jesus estava sendo preso no jardim do Getsemane, o que acontece? Pedro vai lá e corta a orelha de um soldado. Mas quando Jesus está preso, sendo torturado, Pedro nega ele 3 vezes. Depois Jesus vem e restaura Pedro. Pedro achava que era o mais forte, o mais inteligente, o mais vigoroso. Ele não reconheceu as suas fraquezas. Ele não quis reconhecer o que ele precisava de ajuda. Mas Cristo colocou ele no lugar dele. Quando falou: você vai me negar. Mas Cristo também restaurou ele quando falou: Pedro, você me ama? Então cuida das minhas ovelhas. E quando ele foi restaurado, ele falou: ó, quando seus irmãos precisarem, ajuda eles. Que aquilo que você passou, isso que você viveu, é para ajudar a eles. Nós precisamos reconhecer as nossas limitações para sermos ajudados naquilo que precisamos.
Em terceiro lugar, irmãos, nós precisamos buscar ser maduros. Ser maduro é abrir mão da sua vontade. Muitas vezes é abrir mão da sua opinião. Muitas vezes é abrir mão de quem você é, ou que você acha que você é, em favor daquele seu outro irmão, em favor da igreja de Cristo, em favor da família de Deus, em favor de uma criança, em favor de um adolescente. Cristão maduro, ele sabe abrir mão, ele sabe negar a si mesmo em favor do outro. Se nós somos maduros, é isso que é esperado de nós. Nós precisamos amar os outros, assim como Cristo nos amou. Nós precisamos olhar as fraquezas dos outros e atendê-las, estender a mão. Senão nós vamos ser o sacerdote e o levita, que passa pelo caminho, mas porque ele tem a sua tradição, ele tem a sua religião, ele precisa prestar o seu culto, ele vai deixar de auxiliar aquele que está precisando. Isso não é maturidade cristã. Isso é imaturidade. Isso é fraqueza e não força. Força na fé é aquilo que o samaritano demonstrou no caminho, socorrendo o necessitado, hospedando e pagando pela hospedagem dele, e depois falando: se ele precisar de mais alguma coisa, eu volto, porque ele pensa no próximo, assim como Cristo pensou em nós quando ele desceu dos céus para nos dar vida e vida abundante, quando ele se dispôs a ser servo, a ser homem e morrer na cruz, no meu e no seu lugar. Se nós compreendemos isso e vivemos isso, então nós somos capazes de ajudar os nossos irmãos que precisam.